Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Nós somos aqui da comunidade jovem da Igreja do Nazareno, Comunidade da Esperança, aqui em Campinas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, cujo nome é Solta o Verbo. Gente, esse programa, a gente criou ele para ser bem descontraído. E por que chama Solta o Verbo? Porque a gente vai falar da Bíblia e de Cristo, né? Cristo, ele veio ao mundo como ele veio do Verbo, o Verbo se fez carne, então a gente achou legal essa ideia. E agora a gente vai começar e eu vou apresentar os nossos participantes. Bem-vindo, Vitão. Pastor Vitor. Valeu, Belona. Muito bem-vindo. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou pastor aqui da Comunidade da Esperança, formado em teologia também. E animado demais para a gente trocar uma ideia aqui hoje. Muito bom, muito bom. Pastor Fred, reverendo Fred. Me desculpa Isso pelo meu aí, erro. reverendo. Autoridade. Quero respeito com a minha pessoa, que eu sou velho, Muito idoso bom. e estou com sono. Isso me deixa mais tenso. Meu nome é Fred, sou pastor aqui da Comunidade da Esperança também, sou auxiliar do pastor Giovanni, aqui da Comunidade Jovem. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento maravilhoso. Show. E nosso amigo Heitor? Se apresente, Heitor. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Heitor Bellini. Eu não sou pastor, sou só seminarista ainda e tô aqui, vim para fazer um peso aqui para botar mais gente que tinha uma cadeira sobrando aqui. Mas tamo aí, tamo junto. Quem vê, pensa. Mas é isso aí, gente. Então, já apresentei para vocês o nosso programa, já apresentei quem está participando. Então, vamos rodar a vinheta aí para começar o nosso assunto de hoje. Muito bom, muito bom. O assunto de hoje, galera, é um assunto polêmico, aquela brincadeira. Vamos falar hoje sobre por que estudar a Bíblia. Esse a gente escolheu como o primeiro tema porque como a gente vai falar muito de Bíblia aqui, então por que o programa existe, por que a gente está aqui hoje, por que a gente está falando de Bíblia. Então, eu queria começar com você, Vitão. Já vou lançar a brava aqui para você. Vitão, por que você acha que a gente estuda a Bíblia? Fala aí um pouquinho. Legal. Cara, esse é um tema muito importante pra gente, seja você um cristão, seja você alguém que está acompanhando o evangelho agora, quer saber se esse negócio é de comer, é de beber, como é que funciona esse negócio. A Bíblia é fundamental. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo, conhecemos ao evangelho através da narrativa da Bíblia, da narrativa bíblica. Conhecemos as boas novas de salvação por ela. A Bíblia é a nossa base. A gente tem material aí à vontade, autores muito bons, pessoas que pregam muito bem, mas a base é a Bíblia. Ela é a origem, ela é a fonte, ela é a palavra de Deus. É impossível você ter um relacionamento saudável com Deus se você não estuda e não conhece a palavra dele. Então esse acho que é um dos motivos principais que me leva em direção à Bíblia, é conhecer o seu autor, é ver que ela é mais do que um livro, é mais do que um conjunto de palavras que 40 autores durante 1500 anos resolveram escrever. Há uma inspiração divina, há uma ação do Espírito Santo de Deus sobre o que está escrito aqui, ao ponto de ser a palavra viva de Deus. E quando a gente lê, ele fala com a gente. Show. Pastor Fred, solta o verbo. Solta o verbo. Vamos falar de verbo, então. Quando a gente fala de revelação, a gente pode falar de revelação geral de Deus e revelação específica ou especial de Deus. A revelação geral, a gente vai falar da natureza, a gente vai falar da própria consciência humana. Alguém já disse que, da mesma maneira que, olha que legal, da mesma maneira que o umbigo mostra pra gente que a gente veio de outro lugar, a nossa alma também informa que a gente veio de outro lugar. Legal isso, né? Então tem essa revelação geral, através da natureza, através da história. Deus se mostra na história, Deus se mostra no homem, Deus se mostra na natureza. Mas a revelação especial ou específica, aí a gente vai primeiro com a maior revelação de Deus na Terra, o próprio Jesus Cristo. Ele é a maior revelação. Ele existiu, ele se fez carne, ele é o Verbo encarnado, certo?
Aí a palavra de Deus, a Bíblia, ela também faz parte da revelação especial, da revelação específica. Você só entende, você conhece Deus, olha só que interessante, você tem acesso a Deus sem a Bíblia. Existe um Deus. Mas você só conhece a história redentora do Messias através da Bíblia. Então, uma revelação específica da missão redentora do Messias. E se Deus é o verbo encarnado, a Bíblia é o verbo escrito. Se Jesus é a palavra pessoa, olha que legal, palavra pessoa, a Bíblia é a palavra escrita. Então, por que ler a Bíblia? Só lendo a Bíblia você entende a revelação específica e redentora de Deus, a história que Ele quer construir aqui na Terra, junto comigo e com você. Achou isso bem interessante, Isa? Muito mesmo. É aquilo que a gente estava conversando, né? Não adianta também a gente, se você escolheu estar aqui, escolheu conhecer a Cristo, eu acho que você precisa conhecer o que você está seguindo, então, né? Eu acho que basicamente é isso, né? E o pastor Fred explicou de uma maneira assim. Teologia absurda, sistemática, né? que eu usei Muito aqui. bom. É um assunto bem chato, teologia sistemática. Por que ela é sistemática? É porque eu sou sistemático também. Então aí eu gosto. Metódico. Sou metódico. Quem estava aqui sábado retrasado, não sei qual dia está vendo, mas um dia eu preguei, eu falei que eu sou metódico. E a teologia sistemática também, ela é metódica, né? Ele é um sistema para se entender inúmeros assuntos. Show. Eu acho que é legal, né? Interessante que o pastor Fred falou que a gente lê a Bíblia para a gente conhecer a nossa história de redenção, para a gente conhecer Cristo. E o Vitão falou um negócio muito bom também, que é a gente ler a Bíblia para conhecer o nosso Criador. Só que a gente lê a Bíblia para conhecer nós mesmos também, né? Eu acho que é um ponto muito importante de que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo quão quebrado eu sou e quão depravado nós somos e de quanto nós precisamos de uma redenção e de alguém que nos salve daquele destino que foi imputado em nós através de Adão. Então, um ponto importante também na Bíblia é que muitas vezes a gente procura na sociedade e na nossa própria consciência uma resposta para quem nós somos. E a Bíblia ela tem isso. E mais do que isso, ela não só mostra como nós somos, como nós percebemos por nós mesmos que nós temos tantos defeitos, mas ela mostra que há uma esperança para nós, mesmo com tantos esses defeitos. Então, acho que para mim, particularmente falando, a Bíblia, a grande coisa que me veio à minha vida, assim, o grande benefício da Bíblia, o maior deles, lógico, não estou falando que está acima de Jesus, mas pessoalmente falando, foi eu me conhecer e ver quanto eu precisava desse Cristo. É interessante isso que o Heitor falou. A gente percebe isso no livro de Romanos, né? Que Paulo fala justamente isso. O quanto a nossa mente nos fez... Nós fomos entregues, a nossa mente foi entregue ao pecado e só conhecendo a palavra, só conhecendo Cristo pra gente mesmo ser salvo, né? Senão não teria jeito não. Paulo ele faz uma comparação muito interessante com a questão da lei mosaica, entrando um pouquinho mais depois no Antigo Testamento, mas quando ele escreve sua segunda carta aos Coríntios, e ele fala que, olha, nós com o rosto desvendado contemplamos a glória de Deus como por um espelho. Então eu olho para a glória de Deus, eu olho para a presença de Deus, eu olho para a revelação de Deus na minha vida, e conforme, como o Heitor falou muito bem, eu olho para aquilo e eu vejo como eu sou. E ao mesmo tempo a presença de Deus vai me transformando de tal maneira na sua própria imagem, na imagem do seu filho, na imagem do caráter de Cristo. Quanto mais eu me exponho a ela, quanto mais eu me exponho às Escrituras, quanto mais eu me exponho à comunhão com Deus, vejo como eu sou, isso me leva a reconhecer, e a presença de Deus na minha vida me transforma na semelhança do caráter de Cristo. Gente, da onde que veio a Bíblia, então? Alguém sabe essa? Essa é boa. Esse é um outro ponto muito legal também, porque as pessoas, bastante gente costuma perguntar isso, né? Cara, como é que eu garanto que o texto bíblico é isso mesmo? Porque se a gente olha para o Novo Testamento, a gente está falando só de 2000 anos, ou melhor, que seja 1800 anos, 1700 anos. Agora, se a gente fala do Antigo Testamento, a gente está falando de 3000 a 3500 anos, tem gente que acha até mais de distância desde que o primeiro manuscrito foi escrito. E a gente tem... E aí você fica nessa, pô, será que ninguém adulterou ao longo do tempo? Não arrumou ali uns cantinhos? Quem que escreveu esse negócio? E se nós olhamos para a história, a Bíblia ela foi escrita assim num período aí de 1500 anos, às vezes até mais,
por cerca de 40 autores diferentes e que foram todos, conforme a gente o descreve, inspirados por Deus. Ou seja, houve um elemento espiritual, houve a ação de Deus na pessoa do seu Espírito Santo, que iluminou a mente e o coração daquelas pessoas, daqueles autores, e que então escreveram. Isso significa que não foi uma psicografia. A pessoa entrou num transe e ela começou a escrever algo. Quando ela abriu o olho, ela falou, nossa, deixa eu ler o que é isso aqui. Mas Deus usou o ser humano, usou o conhecimento, usou a forma de falar daquela pessoa, tanto que a gente discrimina autores de cartas e livros vendo isso, faz uma crítica textual nisso. Olha, a forma de usar os termos é de Paulo, é Paulo que escreve dessa maneira, ele que costuma começar falando dessa maneira. Mas Deus usa o ser humano, mas ele dá inspiração pelo seu Espírito Santo para que ali o que seja escrito seja mais do que um discurso ou uma orientação ou uma doutrina humana, mas seja a expressão da vontade de Deus para a humanidade. Então ela vem daí, ela vem de algo que foi colocado por Deus, orientado por Deus e preservado por Deus. Muita gente pergunta mesmo como que a gente tem certeza que a Bíblia é verdadeira, sendo que foi escrita por homens, né? E homens são falhos, homens erram, né? Então... E até um ponto interessante, uma curiosidade legal é que coloca-se muito em questão isso mesmo. Além de se foi escrita por homens, e um segundo momento mas será que não houve perda? Porque, gente, séculos de distância. E não tinha PDF para você salvar os arquivos, não tinha nuvem, não tinha nada, não tinha HD externo, não tinha nada para você salvar. Você tinha aqui, o processo era, lá atrás, antes que Moisés escrevesse o Pentateuco, era a tradição oral, então a família se reunia, o ancião da família sentava no meio do povo, contava e recontava a história, e num segundo momento, então com o amadurecimento da escrita, as pessoas então começam sim a registrá-lo. Mas até final da década de 40, até 1947, o manuscrito mais antigo que a gente tinha do Antigo Testamento era o Códice de Leningrado, datado da sua escrita ali por volta de 1000 depois de Cristo. Então a gente está falando de um texto que foi escrito 1000 anos depois que Cristo nasceu. A chance e talvez a suspeita de algo ter sido alterado ali nesse período do Antigo Testamento, desde a sua escrita lá atrás, às vezes 1000 anos antes de Cristo, era muito grande. Até que em 47, dois beduínos, dois membros de uma tribo nômade, estão andando ali pelas montanhas de Qumran, no território de Israel, e a história diz que eles perderam uma ovelhinha e aí lançaram a pedrinha para tentar tirá-la da caverna, no fim ela não sai, eles entram na caverna e encontram vários jarros com textos bíblicos. Só não estão descritos lá, se não me engano, Jeremias e Esther, mas do resto todos os textos bíblicos, muitos deles quase que completos do Antigo Testamento, estavam preservados lá, datando às vezes de 200 antes de Cristo. Então aí já tem um bom período de distância, de 1200 anos a distância. E quando fizeram a comparação do Códice de Leningrado com os textos de Qumran, que datavam de 1000 anos de diferença, 1200 anos de diferença, as diferenças eram quase inexistentes. Havia uma tradição tão séria por parte dos rabinos e dos estudiosos de se preservar na literalidade aquilo que havia sido escrito, que textos copiados há 1000 anos de diferença mantiveram a sua mesma essência e praticamente sem nenhuma mínima alteração. Que tinha era um termo, era um uso, era um detalhezinho que não comprometia de maneira nenhuma o seu significado. Tem até um negócio interessante que eu já ouvi, e aí vocês podem explicar melhor. Tem textos na Bíblia, por exemplo, que quando eles estão entre colchetes, né, é um trecho que, por exemplo, apareceu em um único papiro que fala, né, que foi escrito. Então, tipo assim, eles acharam em um documento, mas não tem em outro, por exemplo. Então, eles colocam entre colchetes, né? Não sei se é isso mesmo. Vocês podem explicar melhor aí. Sim, é isso aí, mesmo. Né? Então. Bom, gente, e como que a gente estuda, então, a Bíblia? Porque, igual o Vitão falou aqui, e o pastor também, e o Heitor, a gente tem muita informação hoje, muitos autores, o próprio Google, se você entrar no Google e pesquisar alguma coisa referente à Bíblia, você vai encontrar milhões de coisas, né? E por onde eu começo? Como eu estudo a Bíblia mesmo? Muita gente tem perguntado isso. Pode responder. Falei um monte. Gente. Eu acho o importante aqui, já que a gente está falando de estudar a Bíblia, e a gente falou da revelação especial ou específica, e a Bíblia é isso.
é importante a gente entender que a história e a missão redentora de Deus em relação à humanidade, se você ler a Bíblia, só de você ler, você entende. Isso é importante, porque senão vão falar assim, mas se você não for um estudioso, você nem vai entender. Não, isso aí, você lê, você entende. Jesus morreu na cruz, foi para me salvar. E também é muito fácil você entender que existe uma certa moral e certos valores que fazem parte dessa pessoa que foi salva por Jesus, de que é uma, vamos dizer assim, uma consequência de alguém que foi salvo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode, eu não fiz porque eu não estudei direito, eu não sabia. Não, o básico, você lendo, que já é um estudo só de ler, já vai ficar bem claro para você. Literal, né? Hã? Literal ali. Isso, não precisa nem ser Bíblia de estudo. Você leu a Bíblia lá, Jesus morreu por mim, eu sou salvo, graças a Deus, e agora que eu sou salvo, o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus valores devem seguir um certo padrão. Então isso aí fica bem claro, eu acho importante a gente dizer isso. Aí a gente parte, não, então vamos estudar a Bíblia. Estudar exige tempo e exige recursos. E aí, para estudar a Bíblia, estudar profundamente, eu tenho vou pegar aqui. Segura aí, Vitão. 2 caminhos. Primeiro, você tem que ter uma Bíblia de estudo. Escolha a que você mais gosta. Eu amo essa daqui, de King James. Por que eu gosto dela? Porque eu vou abrir aqui uma página. Não sei se vai dar para ver. Mas aqui está o texto. E tudo isso daqui é estudo. Então, são estudos de pessoas mais inteligentes do que eu, que vão me informar o que eles acharam daquele texto, o contexto histórico. Então, se você quer estudar a Bíblia, uma Bíblia de estudo é importantíssima. Depois, o que eu uso bastante é um livro de contexto histórico. Então, eu pego um livro de contexto histórico e junto com a Bíblia. Porque aqui eu vou entender o que Jesus quis dizer na época e no lugar que ele disse. Isso é importante também. Se você tiver esses dois, paciência e vontade de aprender, você pode ir longe, minha querida Isa. Esse aí que você mostrou é tipo uma Bíblia comentada? Esse Não, daqui? É um livro histórico mesmo. Esse daqui, no caso, é só sobre as parábolas de Lucas. Esse cara aqui, Kenneth Bailey, ele morou 20 anos no Oriente Médio. Então ele pega as parábolas e ele vai falar assim, naquela época eu morei lá e mesmo sendo tantos anos depois, claro que ele não morou na época de Jesus lá, né? Ele morou agora. Mas ele fala lá que as coisas não mudam assim de um dia para o outro lá. Claro que eles se atualizam, óbvio, mas muitas coisas que você vê hoje reflete o que já acontecia anteriormente. E também ele está falando aqui de décadas passadas, década de 60, 50, 40. Aí ele fala, eu pego historiadores dessa época e reflito no que a história da Bíblia está falando. Então ele consegue entender melhor o que Jesus queria falar. E mais, como a plateia entendia Jesus. E isso é importante, porque quando Jesus falava, todo mundo ficava de olho nele, falando, nossa, o que esse cara está falando? Mano, como é que ele falou isso? É porque Jesus, ele falava algo que era importante para aquela época. E se você não estudar, você não vai nunca entender isso. Vai passar em branco. Então acho esses 2 pontos, se você já fizer isso, já vai ser bom, para estudar. Tem uma diferença, né, importante, que é entre ler e estudar, né? Quando a gente se propõe a estudar a Bíblia, e eu acho que uma coisa que eu comecei a praticar na minha vida foi não ter mais pressa. Porque muitas vezes a gente ouve assim, o fulano leu a Bíblia inteira no ano 3 vezes. E a gente fica com essa cobrança, né? Tipo, caraca, eu tenho que fazer meu checklist de crente no ano e ler a Bíblia 3 vezes. Mas se você parar para estudar, você gasta, o Fred sabe disso, o Vitão também, você gasta 1 hora tranquilo em um capítulo, se você parar para estudar. Então, assim como o Fred faz, eu uso a minha Bíblia eu tenho uma King James também, e aí eu vou, e tem um cara que eu gosto muito, que é o N.T. Wright, que o Fred também gosta, e agora eu tô lendo Cartas Paulinas, e aí eu tenho um box dele que tem um livro para cada carta de Paulo. E aí ele destrincha aquele capítulo em 30 páginas, um capítulo.
Então você gasta, cara, 1h30 ali. Mas assim, contexto histórico, ele traz até umas analogias, umas alegorias. Então, assim, não é necessário pressa. É necessário você entender o que você está lendo. Lógico que você pode fazer um propósito, eu vou ler a Bíblia inteira. Mas além da sua leitura, por exemplo, o que eu tenho feito também, eu leio de manhã, eu leio a Bíblia. Eu acordo e eu leio a Bíblia. Como se fosse um devocional mesmo. Não, então, mas de manhã eu só leio. Só leio, oro, começo o meu dia. À noite eu pego e tiro uma hora e meia, 1 hora para fazer o estudo. Que aí é uma coisa muito mais demorada. Então, tipo, eu gasto 15 dias em Romanos. Literalmente, porque é um capítulo por dia. Isso, show, né? Não, para você começar um estudo bíblico, né? Se você pegar um texto, um capítulo, um versículo e você quer se orientar, você pode começar de uma maneira bem simples até, né? Você pegou o texto, você talvez não saiba qual livro eu vou usar, qual autor eu posso procurar, você pode olhar para o texto e fazer algumas perguntas para ele. Você pode olhar e falar, legal, como o pastor Fred falou muito bem, o que o autor, seja uma parábola, então o que Jesus estava dizendo, seja numa carta de Paulo, o que Paulo queria dizer para as pessoas da sua época, para o destinatário daquela carta, daquele texto. Porque isso resolve muito o problema da gente tentar pular algumas etapas e pegar um texto que é de 2000 anos atrás e tentar entendê-lo com a nossa cabeça e a nossa mentalidade, a nossa filosofia de hoje. Então, o que o autor quis dizer para as pessoas da sua época? E aí, não sei. Aí eu vou atrás, eu procuro um bom autor. Pô, esse autor aqui é excelente, Kenneth Bailey, que o pastor Fred mencionou. Um outro cara muito bom para comentários também, até do livro que estava usando para dar uma estudada, é o F.F. Bruce. O cara manda muito bem, ele tem comentários bíblicos, ele tem uma série de... Ele produziu bastante material, então de excelente referência, mas aí você consegue consultar. Então o que o autor queria dizer para os seus destinatários originais? Legal, entendi. E o que Deus está querendo falar comigo hoje através desse texto? Como que eu posso aplicar esse negócio na minha vida hoje? Tem diferença assim da cultura da época para a minha cultura agora, mas como que eu aplico isso? Eu entendo isso nos meus dias e aplico isso. Orou, cara, você fez um estudo bíblico extremamente produtivo, talvez você vai gastar 1 hora num versículo, mas você olhou para aquele versículo mais do que uma leitura, como o Heitor falou, mais do que passar batido e tentar ser um velocista. Você olhou em profundidade, tentou entender o contexto que cercava aquilo, como que isso se aplica na sua vida hoje, foi bem produtivo. Não, uma coisa legal, quando eu comecei a estudar a Bíblia mesmo também, eu comprei um livro que é Bíblia Comentada, e aí eu procura no Google, gente, ou pergunta para amigos, para o seu pastor, para o seu líder, por onde começar também. Eu acho que isso é interessante. E eu comprei uma Bíblia Comentada do MacArthur, e assim, para mim foi essencial, assim, além da Bíblia de estudo, mas é tipo assim, ele dá um exemplo, Apocalipse, todo mundo que a gente ouve sempre, mas por exemplo, ele fala, o significado do por que chama Apocalipse. Então você vai ler, nossa, é o livro da revelação. Então, tipo, são coisas básicas, assim, mas que eu acho essenciais. E que justamente, igual o Vitão falou, às vezes você vai perder um tempo ali, mas você vai saber o que você está lendo, realmente. Tipo, não entendo nada de Apocalipse. Não, mas eu sei que é um livro de revelação, eu sei que ele foi escrito... ele foi revelado a João Batista e tal. E nesses livros... João Batista, irmã? Desculpa. Opa. João Apóstolo, perdão. Mas, tipo assim, você lê... Tchau, gente. Imagina. E aí olha você que ele perdeu a entende... cabeça, hein, irmã? Você tá falando essas heresias aí. Perdão. Gente, não Perigoso. quero causar intrigas meio cristão aqui, não. Mas então você entende também o contexto histórico, para onde a gente está indo. Então é muito interessante mesmo um livro que tenha comentários bíblicos, né? E a gente tem muito material hoje. E esse é uma bênção e é um perigo. Cara, se jogar na internet, você acha comentários, videoaulas, tudo que você imaginar de qualquer texto bíblico, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa, tem muita coisa que não acrescenta nada e tem muita coisa errada. E é importante você construir a sua visão clara daquilo que é a sua crença, daquilo que talvez esteja alinhado com o que você tem estudado e aprendido. E tem uma ferramenta que muitos atribuíram a John Wesley, mas é bastante questionável se foi ele que bolou, se foram seus discípulos ou se surgiu um pouco depois, que é o que chamam de quadrilátero wesleyano. Então, para tudo que você interpreta e analisa a respeito das escrituras, você passar por 4 passos. Então você olha, primeiro,
o que, que a Bíblia diz. Estou estudando um texto ou estou aprendendo algo, estou formando uma ideia a respeito de um texto bíblico. O que, que o resto da Bíblia diz a respeito disso, que é a teologia sistemática que o pastor Fred falou. Teologia sistemática não é nada mais do que eu comparar textos bíblicos que falam sobre a mesma coisa e tentar construir uma visão em que eles não se contradizem. Realmente a Bíblia não se contradiz. Isso é importante para estar claro para a gente. Ela não se contradiz, ela não somente contém a verdade, ela é a verdade, na sua totalidade. Então, comparando a Bíblia, ela não vai se contradizer nunca, mas aí você precisa entendê-la e estudá-la em profundidade. Então, se você está estudando um texto, ele está te levando para uma direção, o seu entendimento daquele texto está te levando para uma direção que contradiz outros textos, opa, sinal de alerta. Segundo passo, tradição. Nossa, parece meio estranho, principalmente nos nossos dias em que a gente é extremamente averso à tradição. A gente é totalmente... nossa cultura hoje rejeita o tradicional. Mas a tradição é um ponto importante. Pode parecer estranho, mas é muito difícil que hoje, em 2000 anos de cristianismo, a gente vai descobrir algo que nenhum pensador cristão ao longo da história jamais imaginou. Não, a gente teve uma iluminação, a gente foi iluminado de tal maneira que a gente descobriu algo que passou e ninguém nunca viu. Então, cuidado com aquelas coisas que parecem muito distantes de tudo aquilo que a igreja tem crido e visto e que pessoas santas e inspiradas por Deus têm estudado, e escrito e descrito e ensinado ao longo de séculos de cristianismo. Isso é importante para a gente. Deus, ele é o mesmo. Terceiro passo, aí sim a sua razão. Porque a gente crê não é simplesmente, falaram, tá bom, amém, acabou aí. Mas é você olhar para as Escrituras e raciocinar. A Bíblia fala que Paulo, quando ele chegava e questionava a respeito do Evangelho, ele arrazoava, ele trazia a razão. Ele realmente discutia, argumentava. Tem que passar pela nossa razão. Faz sentido isso que eu estou pensando a respeito desse texto? Realmente faz sentido com o caráter de Deus? Faz sentido com o que eu tenho aprendido até agora? E por último, a experiência. Experiência sempre por último. O que eu tenho vivido e aprendido da parte de Deus. Faz sentido isso que eu estou imaginando a respeito desse texto? Cara, usando esses 4 mecanismos, você consegue se orientar no estudo e talvez sem gastar muito a respeito disso, sem investir muito em livros, em nada disso, usando o material que está disponível na internet, mas você se blinda de algumas formas. E principal, você tem o Espírito Santo te ajudando. Se você se aproxima das Escrituras, não com o objetivo de eu vou simplesmente dissecar esse negócio, mas, Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. O Espírito Santo te guia. E você vai ser direcionado por ele. A Bíblia é o livro que você pode ler todo dia com o autor dela, né? E todo mundo ao mesmo tempo, né? Não tem... Aquela frase clichê lá. Clichê. E o Vitão falou um negócio que é muito interessante. O Sproul tem um livro que se chama Somos Todos Teólogos. E isso que nós estamos falando aqui é teologia. E as pessoas às vezes assim ouvem falar de teologia, acham que é quem é seminarista, que é pastor, que tem uma teologia. E na verdade não. Nós todos, como cristãos, temos uma formação de teologia nossa, né? E esse ser pessoal pode ser perigoso. E a teologia sistemática, a doutrina, a tradição das igrejas que são fundamentadas e daquelas que a gente sabe que são igrejas sérias, ela tem justamente esse sentido de não... porque às vezes a gente pensa assim, a teologia me prende. As pessoas podem dizer, a teologia nos prende, a letra mata, mas na verdade não, a teologia ela tem justamente o papel inverso, de não deixar você escapar daquilo que é verdadeiro. Então, quantas vezes antes de estudar de fato, eu li aqui uma coisa e falava assim, cara, que o Vitão falou, nossa, nunca ouvi alguém pregando isso, eu vou revolucionar. Cara, você tá errado, 99,99% das vezes. Então, assim, a teologia, fazer teologia, ela tem esse sentido, esse objetivo de nos deixar no trilho, não de nos reprimir. Não é esse o sentido, né? Pastor, vou falar? Eu vou dar um exemplo aqui. Só fiquei em dúvida, que já deu 40 minutos. Não, continua. Toca o barco. É? Tá bala. Depois Tá a gente bom. corta o que não for. Depois sei a lá. galera Predão tá com sono, Predão tá com Vou sono. dar um Joga exemplo. no colo da Que edição lute, e já né? era. Mancada. Vou dar um exemplo aqui dessa questão do estudo e como, para entender algo na palavra de Deus, você precisa estudar realmente. A Bíblia, ela é cheia de hebraísmos. O que é hebraísmo? Vou falar da maneira mais comum. É a gíria da época de Jesus. Então, falava algumas coisas lá que eles só entendiam lá. Isso é hebraísmo. Por exemplo, está aqui na hora que é Mateus 16, versículo... Eu vou ler rápido, não vou dar o contexto em tudo, tá? Mas só da parte do texto mesmo. Capítulo 16, versículo 18.
Está falando de Pedro, que edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão. Isso aqui tem outro contexto também, que eu não vou entrar nele. No 19, eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Isso daqui é um hebraísmo para dizer assim, eu vou permitir que você interprete a Torá. Ele está falando isso aqui. E o mais legal, ele está falando isso aqui para um pescador. Não é para um fariseu, não é para um saduceu, não é para um escriba, não é nada, para um pescador. Isso já é muito legal. O que ligares na terra haverá sido ligado no céu. O que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Isso aqui é um versículo clássico das igrejas na hora da oração, que o pastor fica assim, e várias pessoas ficam falando assim, liga no céu, liga no céu, liga no céu, que vai dar certo, que vai dar certo. Já ouvi várias pessoas falando isso. Isso aqui é um hebraísmo. Ligar significa proibir, fechar. Desligar significa abrir o laço, soltar. O que ele está falando aqui, ó, eu te dou autoridade para dizer o que é proibido e o que você pode fazer em cima da Torá. Ele está falando isso para um pescador. Isso aqui é mind-blowing. E aí, olha que interessante. Mas aí você está entendendo. Ah, hebraísmo. Aí você vai seguindo o versículo, o capítulo 18, versículo 18, diz a mesma coisa. Com toda certeza vos... E aqui está falando em relação ao pecado de irmão. Olha só, ele está decidindo isso. Ele está falando assim, ó, com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Agora você já está entendendo. Ah, ele está falando assim, então eles que vão decidir o que é errado e o que não é. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro, versículo 19, que se dois dentre vós concordardes na terra, qualquer do assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo assim, quando você estudar, não tem que ser só você não, filho. Tem que ter a tradição, tem que ter uma galera junto, porque não vai ser só você que vai ser o bambambam, vai por aqui. Não. Então ele está falando assim, eu te dou autoridade, mas faça isso em grupo, porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei lá no meio deles. E aí, mas você só entende tudo isso se você entende o contexto histórico, se você entende esses hebraísmos. Então é legal estudar a Bíblia. Velho, se você estudar a Bíblia, ela fica 20 vezes mais legal, mas muito mais legal. É top demais. Show. E Jesus também, fica 10 vezes mais legal. Porque é como você pegar um livro, assim, de um cara. Por exemplo, eu gosto muito de ler livros em inglês, assim. Mas, por exemplo... É outro nível, né? Minha língua materna, né, irmã? Mas, por exemplo... Washington DC, é lá que eu nasci. Brincadeira. I want you... mas, tipo assim... Pegar um autor assim, e às vezes eles usam tantas gírias que pra gente, se você traduz no literal, não faz sentido nenhum. Mas se você vai ver no inglês, essa frase específica, se você traduzir, tipo assim, na linguagem mais coloquial inglesa, é um negócio muito diferente, que faz todo sentido naquele contexto, naquele livro que você está lendo. Então é a mesma coisa, né? Eu acredito que seja. Mas é muito interessante como você começa a entender e você fala, isso. Então quando aquele cara fala aquilo naquela série, é por causa disso, porque lá eles usam essa frase para dar esse sentido. Então, para mim, assim, é a mesma coisa. Gente, tem umas perguntinhas aqui, eu não sei se... Opa, bora. Vamos ver aqui. Uma pessoa perguntou sobre aquela coisa que o Vitão estava falando, né? Que tem diversas linhas teológicas. E o Heitor falou muito bem, mas, por exemplo, como eu sei qual linha eu devo seguir ou tipo assim, qual que é a correta? Igual, a gente sabe que existem igrejas calvinistas, igrejas arminianas, wesleyanas. Como que eu sei disso? Aí vai pelo estudo mesmo. Uma coisa importantíssima nisso daí é você seguir a linha do seu pastor. É isso. A gente está falando... Igreja, exemplo, né? Exatamente, da igreja onde você está frequentando. E que o pastor é a voz da igreja que você frequenta. Se ela é calvinista ou arminiana, que você siga o que a sua igreja e o seu pastor está pregando. Se você não concorda com ele, aí você estude e busque um lugar onde
o estudo está te levando, entende? Eu estou começando a pensar de uma maneira diferente. Por que eu estou falando isso? Porque tem várias. Então você vai ficar louco. Então, qual é a sua igreja? É essa? Então siga essa, irmão. Não estou concordando muito. Aí você estuda, porque tem gente que nem entende porque não está concordando. Exatamente. Entende? Ou vai em uma igreja que o cara fala uma coisa assim, vou visitar uma igreja tal. Ele fala um negócio assim que você fala, nossa, mas eu nunca ouvi isso lá na minha igreja. Exatamente. Né? A pessoa fica meio perdida, né? Entender as diferenças é importante. Porque você ouve uma pregação. Nós aqui somos armínio wesleyanos, né, na Nazareno. Se eu ouço uma pregação calvinista, eu percebo quando ele está usando a base calvinista. E não tem problema, mas entende que eu percebi, eu sei que aqui ele está indo para esse lado por causa disso. Né, naquilo que você mas tem gente que está ouvindo e falando, não tem isso. Então fala, então é assim mesmo, entende? Então, e pega aquilo como verdade, né? Tipo... E assim, e para uma denominação é verdade. A gente não pode dizer que para essa denominação não é verdade. Né? Sim. Mais uma pergunta aqui. O discipulado substitui o estudo bíblico? Se eu vou na igreja, quero fazer discipulado. Heitor, o líder joga pro discipulado. Aquele lidera líder discipulado do nosso aí. discipulado. Se eu fizer só o discipulado, é o suficiente para mim? Não. Assim, não, próximo. Vambora. Não, é importante a gente sempre bate nessa tecla aqui quando a gente começa o ciclo do discipulado e o pastor Giovanni, desde o início ele já deixou claro, e a gente sabe disso, que o discipulado ele não substitui o estudo bíblico. É necessário que haja um estudo particular da pessoa, pessoal, que ela faça na casa dela. O discipulado ele vem como um auxílio para que, lógico, o discipulador ele pode ajudar você num texto que você tenha dificuldade, ele pode passar para o pastor se for algo mais grave, mas o principal objetivo do discipulado não é ser um auxílio do estudo bíblico, é mais ser um auxílio na maneira de viver. Então, o discipulado ele tem a função de você caminhar junto com alguém e fazer com que aquela pessoa e você, ao mesmo tempo, se pareçam cada vez mais com Jesus Cristo. Nós somos todos discípulos de Jesus Cristo. Então, lógico que nós vamos pautar o discipulado na Bíblia, mas não é a mesma coisa, não é assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, você conhecer a Bíblia vai te auxiliar no discipulado, mas o discipulado ele não pode substituir, não pode ser um substituto assim mesmo do estudo bíblico que você tem e da sua dedicação pessoal no estudo da Bíblia. Outra perguntinha aqui. A Bíblia tem todas as respostas que eu preciso? A gente acho que já respondeu. Colocamos sim, né? Sim. Sim. E esse é um ponto importante. Pode falar, professor. As respostas que você precisa estar lá. Talvez não tenha todas as respostas que você queira. Específico, né? E pode isso, pode aquilo. Não, ela vai te dar um conjunto de valores que vai te auxiliar a tomar a decisão. E a decisão tem que ser sua. Através dessa moral, desses valores que a Bíblia te passa. E aí você vai trilhando o seu caminho. E acho que a última perguntinha aqui. O que fazer se minha igreja não tem estudo bíblico? Acho que a gente respondeu também, né? Você precisa... acho que isso é um ponto fundamental. Não só para o estudo bíblico, para a nossa vida com Deus. A responsabilidade da minha vida com Deus, da minha vida diária com Deus, é minha, não é do meu pastor, não é de quem me levou até a igreja, não é da minha igreja. Então, se talvez a igreja não tenha um trabalho estruturado de estudo bíblico, de escola dominical, desenvolvimento, talvez Deus está te levantando para fazer isso, está te incomodando para que você comece isso na sua igreja. Se você vê essa debilidade, ou talvez essa necessidade, se coloca à disposição do seu pastor para você ajudar, para você servir nessa área. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser uma pessoa formada, pós-graduada. Jesus não mandou os pescadores? Pegou um monte de pescador e falou, gente, vocês não têm ideia do que vocês vão fazer. E o importante é você ter um coração disposto a aprender. E aquilo que Deus te ensinar e você aprender no seu tempo de estudo, você compartilha. Então você pode fazer isso. Se você quer aprender mais, faça isso. Estruture um tempo, separe um tempo seu de estudo bíblico. Use os recursos que tem à disposição. Talvez você não queira investir, não tenha condições agora de investir em compra de livros. Vá até vê se tem uma biblioteca que possa te ajudar. Hoje, com o isolamento social é mais difícil, mas tinha muitas bibliotecas de universidades em que você podia ir fazer uma pesquisa. Usa a internet, usa os meios, faz esse filtro, mas usa os recursos que tem à disposição. Você vai ver como Deus vai te abençoar e o Espírito Santo vai te conduzir nesse seu estudo.
Show. Eu acho que é isso, gente. A gente já tá partindo pro final. Acredito que falamos muitas coisas que iam acrescentar, né? Se você aí de casa que tá assistindo tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui do YouTube, que a gente vai tentar responder para você. Se você tiver sugestão de algum tema que você queria ouvir aqui no Solta o Verbo, coloca aí, solta o verbo, que a gente vai trazer também para estar discutindo com quem está participando. E é isso, gente. Querem se despedir do pessoal? Tchau. Valeu. É isso aí, pessoal. Falou, mano. Tô com É fome. nóis. O Fredão tá com fome também, né, Fredão? Tá com fome e sono. É, Aí fono. complicado. Fono. Olha aí. Já Vê que tô o negócio aqui invertendo já as tá- palavras Já aqui. É foi. sono, irmão. Sono. É velho dorme Fome. cedo. Fredão de tava sono, no, ele tá no fome. concílio de Nicéia, né, Fredão? Eu estava lá. quase isso. Como era jovem ainda, né? O Nicolau Estava já começando ainda. Era um noviço rebelde. Um noviço rebelde lá no concílio de Nicéia. Nossa, Observando o que estava acontecendo, né? Aí, passou ali, dá uma olhada. show. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá o curtir e comenta aí se você tem alguma dúvida. E até mais, a gente se vê. Tchau.